Olá pessoal, eu sou Rogério Cordoni, estou aqui com meu amigo. E aí pessoal, aqui é o Guilherme, tudo certo? Como é que vocês estão? Tudo bem, Rogério? Como é que você Tudo bem? Vamos continuar falando de carnaval? Que o Brasil é conhecido como o país do carnaval. Eles falam que só começa a trabalhar quando passa o carnaval, né? Passa o carnaval. E o seguinte, segundo a Disney, a Broadway, né, e os grandes espetáculos do mundo, o carnaval é considerado o maior espetáculo da Terra. Então a gente tem que valorizar o que é nosso, porque o carnaval é nosso. É ou não é verdade? Pode até ter uma, digamos, a gente tem na Itália um tipo de carnaval, mas é completamente diferente do nosso, se for comparar os dois, né? Tem aqueles lá que são carnaval de Veneza, que usam as máscaras. Usam as máscaras e tal, né? Uma coisa mais chique, né? Mais chique. Aqui que é mais a festa, né? Que é mais e o ritmo, né? O ritmo, a alegria brasileira, né? Que só o brasileiro tem, é verdade. Então vamos falar dela, da Carmen Miranda e do nosso querido Zé Carioca. Mas você deve estar pensando o que tem a ver uma coisa com a outra, que relação que tem essa da Carmen Miranda, o carnaval, o Zé Carioca, isso tudo representa a nossa cultura brasileira. Então olha que bacana, Carmen Miranda que foi uma grande cantora, ela que foi a primeira brasileira, apesar de ter nascido em Portugal, né, e com menos de 9 meses já estava aqui no Brasil. Sua família, né? Pode ter nascido, mas é brasileira de ela é brasileira, coração. De coração, né? Então assim, ela e a irmã dela cantavam juntas, né? Tiveram vários espetáculos aqui no Brasil e ela desenvolveu essa personagem, né, da Carmen Miranda, com aquele figurino, com aquela dança, né? Com aquelas expressões faciais muito fortes, e isso despertou curiosidade nos empresários americanos, né? Que levaram ela para fazer uma turnê pela Broadway. Então os grandes espetáculos da Broadway, ela já começou a participar ali no comecinho dos anos 40, e olha só que interessante, estava começando, né, a Segunda Guerra Mundial, então o mundo estava em conflito e aqui na América ainda estavam tentando, né, abafar a guerra, trazendo alegria para o povo, né? Então, que a gente sabe que é muito melhor a alegria do que a guerra, né? Então, essa diplomacia, né, que foi criada entre os Estados Unidos e o Brasil, nessa época foi muito forte, né? Então, a Carmen Miranda foi a primeira brasileira a desbravar, digamos assim, mostrar a cultura brasileira para o mundo, né? Através desses filmes que ela participou em Hollywood. Ela foi a primeira a estar na calçada da fama lá em Hollywood, né, representando o Brasil. E ela foi muito criticada no começo aqui no Brasil, porque não entenderam essa questão de só mostrar o Brasil como um país tropical, com danças, com carnaval, com samba. Então no começo o Brasil não entendeu muito isso. E ela teve que vir fazer um espetáculo aqui na Urca, onde ela até comentou que disseram que eu estou americanizada, né? Então ela teve que se explicar para o público e ela reconquistou esse carinho do povo. E ao mesmo tempo, olha que interessante, Gui. Então, nesse mesmo momento, o Disney, né? Walt Disney, que na época, quando ele veio para o Brasil, muitas pessoas deram o nome dos filhos de Walt Disney, sabia dessa? Porque eu estou sabendo. É verdade, deram o nome de Walt Disney em homenagem ao Walt Disney. A gente tem uso de piada, assim, fala de Walt Disney, é realmente isso, né? Mas é até legal pensar, porque numa época completamente sem internet, né? A gente não tinha, era um contato muito limitado com o exterior, né? Então era muito difícil para você ver como é que a façanha que ela teve, né? De conseguir alcançar outros lugares, né? Mesmo sendo brasileira, conseguindo mostrar, né, a música numa época que era muito fechado tudo, né? A gente estava numa época de guerra também. Isso. Né? E quando se falava de globalização, era através do cinema. A única forma de você saber o que estava acontecendo no mundo, inclusive nas notícias, inclusive da guerra, eram apresentadas no cinema. Então, quando surgiu a Carmen Miranda, foi muito bom para mostrar a cultura brasileira, para começar essa relação com o exterior. E nesse momento, quando o Walt Disney chega no Brasil,
ele veio apresentar aquele filme Fantasia, né? Onde o Mickey faz um espetáculo, né, de cores, né? Foi um filme onde ele explorou muito a questão das cores, o audiovisual da época, assim, é fantástico até hoje. Se você assistir, fica a dica aí, ó, Fantasia, né? Se você imaginar que isso foi feito no começo dos anos 40, é realmente uma tecnologia muito avançada. E quando ele chegou no Brasil, um cartunista, né, o J. Carlos, desenhou o Pato Donald sendo recebido por um papagaio, né? Então ficou aquela coisa no ar, um papagaio. E não sei se você sabe, mas um dos músicos da Carmen Miranda, que era o José do Patrocínio, que era o violonista dela, que inclusive ele era paulista, e era o Zé Paulista. O Zé Paulista virou Zé Carioca. Não, Carmen Miranda veio de Portugal, mas era paulista. Teve essas coisas aí e conseguiram fazer o personagem do Zé Carioca, como se fosse, digamos assim, um malandro, né? Uma forma carinhosa de falar do carioca, né? O malandro carioca, com aquele palitozinho creme, né? Branquinho, aquele charuto, o chapeuzinho, né? A malandragem, o jeitinho brasileiro que já era apresentado no desenho. E a voz era interpretada pelo Zezinho, pelo José do Patrocínio, que era o músico da Carmen Miranda. Então, assim, teve toda essa relação na época desses artistas, né? Então, a gente vê isso naquele filme, né? Los Tres Caballeros. Foi a primeira... quando o Walt Disney fez uma turnê pela América Latina, ele quis conhecer as culturas, né? E desenvolver esses três personagens, né? Unidos, né? O Pato Donald, o Zé Carioca e o mexicano, que é o que? Um galo? Que bicho que é aquele lá? Um galo velho? É um galo, né? É um galo, né? E eles cantam lá Los Tres Caballeros. Depois eles foram homenageados nos anos 80 com o filme Los Três Amigos, né? Com Chevy Chase, Steve Martin, um filme bem engraçado também, que eles eram três mexicanos que estavam lá no Faroeste. Enfim, tem muita cultura, muita história que envolve desde a Carmen Miranda, a questão do Tico-Tico no Fubá, as marchinhas de carnaval, né? Tudo isso que foi divulgado na época e até hoje a gente lembra, né, com muito carinho dessa época, né? Foi uma época de ouro, né, do Brasil, né? Agora é que a gente tem agora alguns artistas que hoje em dia é mais fácil a gente mostrar o trabalho na internet, né? Então porque hoje em dia o que está sendo conhecido são outros artistas, né? Outro tipo de música do Brasil, né? Então, até a própria Anitta, que eu acho que é o que mais comenta hoje em dia, né? Que ela está alcançando novos lugares em outros países, né? Sim, a Anitta tem um respeito enorme lá fora. Inclusive, quando ela fez o The Girl from Rio, né? A Garota do Rio, que era uma mistura de Garota de Ipanema, ela mudou um pouquinho a letra, colocou outros ritmos ali. O começo do clipe, ela justamente está trajada em homenagem a Carmen Miranda, até o estilo do cabelo, o estilo da maquiagem, o figurino da época. A fotografia ficou muito bonita desse clipe, né? Vale a pena também assistir aí, conferir a Anitta. Então está aí, né? Alguma coisa gramatical? Vamos ver essa questão aqui dessa música. Isso. Então teve um clipe, né? Hoje a gente fala clipe, mas era uma cena de um filme onde a Carmen Miranda canta pro exército americano. Isso era muito comum durante a guerra, os artistas inclusive irem até o queixo dos soldados americanos para fazer algum show, alguma coisa, para trazer um pouquinho de alegria, né, naquele clima de guerra, né? Então, Bing Crosby, Glenn Miller, Marilyn Monroe, Rita Hayworth e a Carmen Miranda faziam esse tipo de show para o exército, né? E tem uma cena de um filme que ela canta de uma forma bem brasileira, só que cantando americano. Então, assim,
tem algumas coisas do sotaque brasileiro, é bem interessante de ver também, né? É legal, assim, porque ela utiliza, você vai pegando a letra escrita, ela utiliza, por exemplo, escrito com YI, né, o ai, né? E ela mistura isso com o inglês, que ela muda depois, né? Aí lá com o si, né? Ela canta a palavra si, né? A sílaba si, fica si, mas depois muda para o inglês, né? Si, demu, amor, a questão do hipnotizar, que ela separa ali para ficar mais sonoro, né? É legal, assim, né? Tem aqui umas palavras assim, destaques que é bacana a gente falar, por exemplo, I fall for you, né? Se a gente traduzir literalmente fica, né? Eu caio por você. A gente aqui no Brasil até fala cair de amores, mas é uma coisa muito mais, né? O fall in love é você se apaixonar, né? É nesse sentido assim de se entregar, de cair mesmo, né? De como é que eles falam? De cair de cabeça, né? Aquela coisa. E o hold me tight, né? Esse tight é forte, né? Então você vai, tipo, a pessoa quer que, traduzindo literalmente, fica me segure fortemente. Esse abraço, né? Forte, só né? que é um abraço, né? A gente tem que entender que não pode ser literalmente, né? Então assim, você me abraça forte, né? É uma forma da gente entender. Então isso é sempre legal a gente perceber essas expressões que elas não são literais, né? Se a gente tenta traduzir, e é por isso que geralmente pelo menos muito antigamente, pegar uma tradução do Google Tradutor não era tão legal, por causa que ele traduzia literalmente o que a palavra significa, né? Então, hold me tight, ao invés de abraçar-me, né? Ou me abraçar-me forte, se tornava um me segure forte, né? Então eu acho que isso é legal. Eu tenho essas... Entender todo o contexto da frase. Todo o contexto da frase. Fica muito mais interessante. E com o tempo você vai ficando mais... Vai facilitando, né? Vai facilitando. Conforme você for aprendendo, né? Vai ficando mais fácil. Você já vai percebendo esses detalhes, essas separações. Então bem bacana. Então fica a grande dica aí, ó. Se puder assistir algum dos filmes da Carmen Miranda, saber de toda essa cultura, os próprios artistas dos anos 60 copiaram muitas coisas das performances da Carmen Miranda, né? Não só no figurino, mas como aquela questão de entrar no palco e ter o grupo musical ali tocando junto, né? O canhão de luz acompanhando a performance dela, né? Então vale a pena conferir, uma grande dica, né? E como ela falava, banana is my business, ok? Sim, pessoal, obrigadão. Até a próxima.